Ju, vem pra cá. Primeiro eu vou chamar a Juliana Savai, ela é diretora de Learning and Insights do Ibope Mídia. Ju, bem-vinda ao UPix de novo. Para quem não sabe, a gente no começo desse ano fez uma joint venture, né? Na verdade, a gente fez uma parceria super legal para produzir estudos sobre o comportamento do jovem digital, que são todos vocês, né? Então, UPix mais Ibope, a gente entrando com umas coisas, o Ibope com uma metodologia maravilhosa para criar o UPix Tank. E esse estudo é resultado dessa parceria, dessa colaboração que a gente está tendo desde o começo do ano. A gente já apresentou uma parte dele em São Paulo, revisou, né, fez mais perguntas para a galera para conseguir definir as 10 coisas que vocês precisam saber sobre o comportamento do jovem digital. Ju, vou te deixar... Está muito atrasada, sem milongas. Bem-vinda ao palco do UPix. Quem é esse cara, o jovem digital brasileiro? Vamos ver. Olá, boa tarde. De novo, é sempre bom estar aqui. Eu vou falar que esse UPix está bem mais divertido que o de São Paulo, porque a gente está no Rio. E eu adoro vir para o Rio. Então, a ideia aqui é uma apresentação rápida. A gente sabe que aqui, para reter a atenção, tem que ser rápido mesmo. E a ideia é contar e compartilhar com vocês 10 coisas, 10 informações importantes ou 10 traços que a gente achou desse jovem digital. Então, a gente usou 2 metodologias. Uma delas é do Ibope Mídia, que é um estudo regular que a gente faz. E a outra, vocês participaram respondendo diretamente dentro do site do UPix, uma pesquisa especial sobre comportamento. Então, quando a gente está falando de jovem, o que é o jovem, né? Como é que ele é quantificado? Então, a gente está falando aqui de 17% da população das principais regiões metropolitanas do Brasil que tem entre 18 e 25 anos. Então, quem tem entre 18 e 25 anos foi considerado jovem nesse nosso estudo. E aí, quais são as 10 coisas, né? A primeira delas, e eu acho que uma das mais interessantes, é que esses jovens são extremamente responsáveis. Então, além deles serem responsáveis, eles buscam equilíbrio. O que isso significa? Olha, significa que a maioria já ganha o seu próprio dinheiro. Então, assim, 62% já trabalha. Então, esses jovens já sabem o que é, né, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, se sustentar. 38% não trabalham. Desses que não trabalham, porque tem uma boa parte aqui que estudam em tempo integral, ou ainda 40% que estão desempregados. Agora, muitos deles, e aí como já trabalham, já ganham dinheiro, a renda média desse jovem é de R$ 820. Ou seja, esse jovem já tem uma renda para fazer suas próprias compras, suas próprias escolhas, né? As responsabilidades, muitos desses jovens, e aí a gente diz muito, porque aqui a gente está falando, né, de 1/4 desse jovem que já é chefe de família, então eles são responsáveis pelas compras do domicílio, já são responsáveis muitas vezes por outra pessoa no domicílio. 19, né, são pais ou tutores ou crianças ou irmãos e por aí vai. E 35% são compradores principais. Agora, para esse jovem, então não é só o fato de trabalhar, né? Porque ele trabalha, ele já tem aí responsabilidade, muitas vezes é independente, mas a empresa ideal para esse jovem tem que ser uma empresa e um ambiente que seja criativo e inovador. E é isso que atrai esse jovem. Então, para as empresas que querem ter jovem no seu quadro de funcionários, ela tem que ter essa característica de ser inovadora e criativa e, principalmente, oportunidade de carreira. Esse jovem tem muita ambição. Isso é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente. Agora, o equilíbrio é algo muito importante. Então, 56% dos jovens, e aí já é do painel no UPix, tenta equilibrar o seu tempo entre a vida pessoal e a vida profissional. E 33% indica que a vida profissional ocupa a maior parte do tempo. Então, esses aqui já caíram na realidade, já entenderam que a gente passa boa parte do tempo trabalhando, a parte que a gente não está trabalhando, a gente está um pouco dormindo, e sobrou aí muito pouco para a gente se divertir. E os teens, eles tendem a não separar a vida pessoal da profissional. Para eles, o ideal é fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que quando eles procuram uma empresa, essa empresa ela tem que ser uma empresa criativa e inovadora, porque aí traz esse traço de que esse jovem não necessariamente vai ser caracterizado como estar trabalhando, e sim participando dos dois ao mesmo tempo. Bom, então esse foi o primeiro ponto.
O segundo é que a experiência de compra é importante. Então, assim, esse jovem ele já é independente, ele já ganha seu dinheiro, e aí a experiência de compra para ele é algo que ele valoriza muito. Esse novo consumidor, a gente pode dizer que ele é multicanal, que ele é digital, que ele é global. Quando a gente traça um paralelo, né, entre o velho consumidor e o novo consumidor, o que a gente observa é que esse novo consumidor, ele busca autenticidade, ele é muito mais individualista, ele é muito mais envolvido, ele quer fazer parte da história da marca, ele exige seus direitos, ele tem uma ação muito mais interativa com a marca do que o velho consumidor tinha. Então, por isso, ele se torna também mais exigente. Em relação ao poder de compra, ele fez compra no último mês, então ele é um comprador regular, a gente pode dizer assim. 30% fez compras em lojas de departamento e 28% fez compras em shopping. O crédito para esse jovem também, por outro lado, é algo bastante valorizado. Tanto que 57% tem cartão de crédito, eles também têm cartão de loja. E o cartão de crédito dá uma sensação e possibilita com que esse jovem compre coisas que ele muitas vezes não compraria, que ele não teria acesso. E aí, tem um dado aqui que é bastante marcante para esse jovem, que a decisão de compra e a experiência na hora dessa decisão é algo que cada vez mais faz parte da rotina de compra dele. Então, quando a gente observa as diversas categorias de produtos, como roupas, alimentos e tudo mais, o que mais influencia na decisão, e aí você tem aqui o que pode influenciar, você observa, por exemplo, que amizades influencia, principalmente para roupas e para bebida alcoólica. Os amigos ou a família influencia muito, principalmente alimento, vida saudável e tudo mais. E em seguida a experiência anterior. Então são 3 fatores que influenciam muito, tanto os relacionamentos com amigos e família e a própria experiência anterior. E aí só depois disso é que as mídias começam a fazer algum efeito. No caso do jovem, esse gráfico ele tem uma marca aqui bastante interessante, que é a internet. Então, a internet para esse jovem, principalmente na hora de decidir por automóvel, equipamentos de som, telefone celular, turismo e viagem, é algo que vai ser bastante relevante para ele. E no caso do comportamento de compra, né? Quando a gente analisa os pilares de comportamento, e aí não só do jovem, mas comparando várias faixas etárias, o que a gente tem aqui é que, por exemplo, no caso do jovem, né, de 12 a 17 anos, ele tem um consumo mais de imagem. Ele confia na propaganda e na imagem do que os apresentadores de TV indicam. Eles pensam que marcas conhecidas são melhores, eles valorizam a opinião de outras pessoas e eles acham que artigo de marca e de renome melhora a aparência pessoal. Então, tem uma relação bastante forte com a imagem. Quando esse jovem chega aqui, vai dos 18 aos 25 anos, aí ele para de receber a opinião das pessoas para que ele seja fonte de informação de compra para os seus amigos. Então, as pessoas pedem a opinião dele. Então, ele acha importante dar essa opinião, ser esse formador de opinião. Ele gasta muito dinheiro com cosmético e produto para melhorar a sua aparência pessoal. Então, tem uma relação também com a imagem, mas dessa vez não é de fora para dentro, é ele que quer aparecer dessa forma. Quando vejo uma marca nova, compro para experimentar como ela é. Não necessariamente essa marca precisa ser uma marca conhecida, mas é uma marca que vai de alguma maneira agregar valor para esse jovem e dar algum repertório para que ele compartilhe. Já quando a gente analisa, né, as outras faixas etárias aqui, por exemplo, de 36 a 46 anos, é uma fase muito mais de informação e de um consumo consciente do que o que a gente tem nesse pilar aqui. O fato é que esse jovem, ele tem passado por algumas etapas e o que a gente está chamando de um empowerment, né? Ele está muito mais empoderado. Então, e aí, com isso, a gente vê um novo comportamento, uma nova postura, de algum jeito e de alguma forma até uma nova sociedade e principalmente uma nova cultura. A gente tem cada vez mais observado as práticas culturais emergentes para esse jovem e isso também é um traço marcante e é importante entender como é que são essas transformações em todas as esferas. Bom,
O terceiro item é que esses jovens estão constantemente conectados, né? Isso daí não é novidade. Esse jovem, ele é multimeios. Quando a gente analisa o consumo dos meios de forma geral, a gente vê que tem um destaque grande para a mídia extensiva. A mídia extensiva é o quê? São os outdoors, são as mídias que estão no ônibus, são mídias que estão fora de casa. A internet também, principalmente a internet, aqui tem uma diferença grande de consumo entre o total da população e esse jovem, a TV paga e o cinema. Então, esse jovem, ele consome todos esses meios, ele tem um destaque grande no consumo desses meios, e aí, para ele, a internet é a principal fonte de entretenimento. Então, esse jovem, ele tem uma relação com a internet que é totalmente diferente do que o total da população. E não é só com a internet, né? E aí, consumindo a internet também, o que a gente observa é que esse jovem, ele habitualmente consome mais de um meio por vez. Então, como ele é muito internauta, em determinados momentos a internet acompanha o consumo de demais meios. Então, ele leva a internet enquanto ele está assistindo TV, ele muitas vezes acessa a internet enquanto está ouvindo rádio. Então, a internet, ou até mesmo, né, é diferente. A gente já viu que tem um traço, por exemplo, e aí não é só da simultaneidade, mas é da convergência, que aí é o jovem acessar a internet pela televisão. Então, tanto a simultaneidade como a convergência faz desse jovem um jovem conectado com os meios. E assim, todos, de alguma forma, todos se interessam por tecnologia, mas nem todos estão disponíveis ou interessados o suficiente para comprar. Então, tem aqui 0% que diz que, olha, eu não tenho interesse por tecnologia. Então, o número não existe. Não existe um jovem que diga que não está interessado em tecnologia. Tem 17% que são early adopters, ou seja, querem comprar assim que sai, querem estar atento às novidades e ter esses gadgets, né? 28% são non-spenders, eles falam, olha, eu me interesso por tecnologia, eu gosto de tecnologia, eu quero entender de tecnologia, mas não necessariamente eu vou gastar para ter tecnologia. E 54% são followers. Eles entendem, mas eles estão sempre muito mais seguindo os amigos e buscando acompanhar essa tendência por meio dos amigos do que eles próprios formando essa opinião. E quando a gente analisa esse cenário todo, tem alguns facilitadores da conexão, né? Então, 4% possuem tablet, 3% dos internautas usam tablet para se conectar. Quando a gente analisa a TV, 30% já possui a TV digital e 41% possui TV paga. Então, a TV paga faz parte também da rotina desses jovens. Celular, aí praticamente todos possuem celular. E do total dos telefones celulares, 22% são smartphones. Então, é um número que quando vocês param e observam, vocês podem falar, nossa, mas é pequeno, parece que todos os meus amigos têm smartphone. Mas quando a gente analisa a realidade do Brasil, você vê que esse número, ele ainda é relativamente pequeno, mas com um potencial de crescimento muito grande para os próximos anos. E no caso do computador, então, 76% são internautas, então, ou seja, acessam a internet regularmente, principalmente as redes sociais ou ver e baixar vídeos pela internet. Agora, a rede social, e aí por isso é tão importante entender as práticas culturais emergentes, nada mais é do que uma prática de relacionamento. Então, esse jovem, de uma maneira geral, ele se relaciona. O relacionamento é parte da rotina desse jovem. É algo vital para ele. Então, a vida social, por exemplo, 68% gostam de sair com seus amigos para ir a bares, baladas, eventos sociais. E 78% gostam principalmente de fazer programas reservados com poucas pessoas. Então, esse é um traço também que a gente tem observado. Então, assim, o jovem é social, ele se relaciona, mas ele também está muito seletivo no seu relacionamento. 47% se sentem mais à vontade de conversar com seus amigos por meio das redes sociais do que pessoalmente, e 53% preferem conversar pessoalmente. Então, você vê aí uma diferença, né? Ainda os jovens preferem se relacionar pessoalmente. E essa conversa do pessoalmente também é interessante, porque assim, você prefere conversar pessoalmente, mas você está no barzinho, você vai lá, dá uma acessadinha na rede social, faz algum comentário com alguém que está longe e você está ali pessoalmente. Então, essa barreira entre on e off, o que é pessoal, o que é virtual, não está mais tão claro para esse jovem.
E 92% navegam nas redes sociais, né, navegam constantemente, navegaram aí no último mês. E esses relacionamentos, de novo, né, é a base de qualquer mídia social. Então, 34% concordam que as mídias sociais fazem companhia, são como companhia para esses jovens. 352 é a média de contatos que esses jovens têm na rede social, ou seja, média. Então, tem gente que tem 700, tem gente que tem 100, e a média são 352 contatos. Agora, embora eles tenham 352 contatos, eles interagem regularmente somente com 31. E isso também é um outro traço marcante que a gente tem visto. Todo mundo começou adicionando todo mundo. Você adicionou o porteiro do prédio, professor, pai, mãe, tia, cunhada, avô. E aí agora está todo mundo começando a excluir todo mundo e fechar de novo os grupos para chegar num ponto de equilíbrio. Então, isso é um traço do que a gente vê aqui. E aí, você sabe que essa questão das fotos nas redes sociais é algo muito interessante. Porque, gente, eu estou concorrendo ali com uma turma que está muito animada, né? Vou começar a dançar aqui também. A melancolia, ela era muito sedutora antes de existir a foto lembrança ou as máquinas serem portáteis. Vocês podem reparar que a maioria das fotos antigas, as pessoas estão todas assim. Elas não sorriam nas fotos. Porque quanto mais melancólica, quanto mais triste, quanto mais misteriosa essa pessoa fosse, mais sedutora era. E hoje o que a gente vê é exatamente o contrário. As pessoas usando a felicidade para seduzir os outros. Então, quando você tem um amigo que está ali muito reclamão e muito de mau humor na sua rede social, a tendência é que você exclua esse amigo e que você fique ali só com aqueles amigos que, de alguma forma, te agreguem e te tragam essa felicidade ainda que instantânea. E o que essas pessoas fazem nas redes sociais? Bom, a grande maioria quer ver fotos postadas por outras pessoas, lê atualizações na timeline. Isso é muito mais, você está muito mais lá para ver do que ser visto. Agora, tem um percentual também que quer publicar fotos tiradas por eles próprios, postar informações do dia a dia e, principalmente, expressar opinião. Essa questão de expressar opinião, ela tem se tornado mais forte, principalmente agora, depois de junho, das manifestações. Então, essa questão de marcar uma opinião, você dar essa opinião, compartilhar, criar grupos de discussão, ela tem ficado mais evidente dos últimos tempos para cá. A terceira, a quinta, na verdade, o quinto ponto é a consciência, né? Essa consciência do jovem, ela ainda não pesa. Quando a gente analisa, por exemplo, a consciência ecológica, esse jovem, ele tende a ter um pouco menos de atitude do que o total da população. Então, por exemplo, 53% afirma que deixa o computador ou o televisor em stand-by por longos períodos. No total da população, esse número é um pouco menor. Outro fator importante, reciclar itens, né? Só 22% dos jovens confirmam que reciclam itens ao invés de jogá-los fora com consequência. Então, esse número na população ainda é um pouco maior do que é para esse jovem. Um terceiro ponto, aí nesse caso eu digo só porque quando a gente compara com a população dá 83%, mas 75% dos jovens já afirmam fazer um esforço para reduzir o consumo de água. Então é um número que a gente pode considerar satisfatório, mas ainda está menor do que o número do total da população. 19% deixa o carregador do celular ligado quando não está utilizando, e no total da população 12%. E fazer o esforço para reduzir o consumo de gás e eletricidade em casa, aí sim, 73%, mas tem uma diferença de 10 pontos percentuais para o total da população. Então, a consciência desse jovem ainda está em construção, né? E a atitude, consequentemente, acompanha essa consciência. Na consciência ética e política, aí sim fica claro para o jovem que ele tem uma consciência de que quem prejudica os outros sempre se dá mal no final. E em seguida que as pessoas deveriam ajudar a resolver mais problemas sociais. Então isso para ele é algo claro. Por outro lado, se ele fosse político, ele ajudaria primeiro seus amigos, então aí com 20%, e sempre vota no candidato que vai ganhar a eleição. O número é relativamente pequeno, 13%, mas é um pouquinho maior do que o total da população. O sexto ponto é o ponto da liberdade, né? A liberdade, ela está
ela é inerente à jovialidade de um jeito ou de outro. A liberdade, ela está no DNA desse jovem. Então, 32% já cometeram um ato ilegal. Então, essa questão de se sentir livre, de fazer o que quer, é algo também que esse jovem considera muito, né? 14% já dirigiram depois de beber. E 42% afirmou que no último ano nem eu, nem alguém da minha família dirigiu depois de consumir bebida alcoólica. Então, 42% fez essa afirmação, mas 14% já dirigiu depois de beber. 23% costumam fumar maconha, e aí costumam mesmo, fumam regularmente, sendo que 41% já experimentou e tem 25%, só um quarto dos jovens que nunca experimentou, desses jovens de 18 a 25. 56% consomem bebida alcoólica e desses, 67% afirmou que bebem com os próprios pais. E tem aqui 31% dos teens, e aí são mais jovenzinhos ainda, que consomem a bebida alcoólica. 19% afirmou que nunca teve relações sexuais. A idade média da primeira vez é aos 17 anos. Esse dado é um dado do Ibope Conecta, também feito lá no nosso painel. E as experiências sexuais? 14% já beijou alguém do mesmo sexo, principalmente as mulheres, e mais a geração Z, que é a geração um pouco mais jovem. E aí, 16% já beijou e, além de beijar, fez sexo com alguém do mesmo sexo. Aí essa tendência é um pouco mais forte entre os homens. Então, é como se as mulheres ficassem mais na brincadeira e mais nos beijos, e os homens chegassem mais até um ponto mais evoluído dessa experiência. E as experiências sexuais é que 54% sempre usam camisinha, não importa o que aconteça. Então, isso é interessante. Mais da metade dos jovens, ainda é um número relativamente pequeno, mas é um número que pode evoluir ainda. 18% nunca usou e 17% só usa quando lembra. Então, vamos lembrar aí, hein? 58% já marcou encontro com alguém que conheceu pela internet. Então, é muito interessante, porque o percentual de já marcar encontro com alguém que conheceu pela internet é maior do que alguém que usa camisinha. Então, é muito importante manter essa consciência. Por isso que a gente diz que esse jovem ele ainda está em construção. Bom, o ponto número 7 é que esses jovens eles tendem a ser mais espirituais até do que religiosos. Quando a gente avalia a religiosidade desse jovem, 45% se afirmaram ser católicos. 22% são evangélicos, aí tem 4% espírita e 20% sem, ele fala, olha, eu sou religioso, mas eu não sigo nenhuma religião especial, eu não tenho nenhuma doutrina especial. Então, esse número ele é maior entre os jovens do que no total da população. E 46% gostaria de ter uma cerimônia tradicional de casamento. Então, embora esse jovem ele já esteja rompendo várias barreiras aí comportamentais, a liberdade está no DNA, ele está rompendo muitas fronteiras, essa questão da tradicionalidade, principalmente do casamento, é algo que faz parte dos desejos deste jovem. Bom, e o 8º ponto é que esses jovens são ambiciosos e aventureiros. Então, é muito interessante, porque a gente já vê toda uma construção, né? Então, eles trabalham, são independentes, são informados, eles buscam ter uma vida aí de descobertas, a informação é importante, e, por outro lado, eles também querem ter uma vida, eles sabem onde eles querem chegar, são bastante ambiciosos. Então, eles concordam que o mundo é dos mais espertos. Algum dia gostaria de começar o próprio negócio. Então, é outro traço também desse jovem, até porque, como ele busca uma empresa que seja criativa e inovadora, muitas vezes ele atrela que, se ele tiver o seu próprio negócio, ele pode fazer e ele pode ser o grande provedor dessa empresa. Quer atingir o topo mais alto na carreira com 80% e procura estar sempre profissionalmente atualizado. Então, isso é interessante. Agora, em questão à aventura, né? Esse jovem, ele gosta de correr riscos, ele gostaria de viajar e conhecer lugares exóticos, encanta-se com a ideia de viajar para o exterior e gostaria de empreender uma vida de novidade, mudança e aventura. Por isso que a empresa para esse jovem, ela tem que ser inovadora, porque a inovação para esse jovem, para trazer esse combustível da mudança, do movimento, é algo muito importante.
e penúltimo item que a gente precisa saber sobre o jovem é que eles possuem medos e inseguranças. Então, esse jovem, o principal medo para ele é não atingir os seus objetivos pessoais e, em segundo lugar, não ser feliz na vida. E o não ser feliz na vida, ele vai diminuindo conforme a gente vai ficando mais velho, até porque você vai ressignificando o que é felicidade. O que era felicidade para você com 10 anos ou com 15, muda, com 18, vai sendo outra coisa, com 20, com 36. E aí, essa ressignificação da felicidade ajuda esse indicador a diminuir conforme a idade aumenta. Agora, o medo e a insegurança de não atingir os objetivos pessoais, você vê que não atingir o objetivo está acima de perder amigos e familiares, né? Então, assim, essa questão dos objetivos e como esse jovem ele é ambicioso, ele quer estar em movimento, ele quer trabalhar, ele quer realizar, ele é um realizador amplo, faz com que isso seja grande parte do seu medo e muitas vezes grande parte da frustração, porque esse jovem também ele acaba tendo muita expectativa que às vezes não vai cumprir, porque a vida real era bem diferente do que a gente tem no imaginário. E o 10 é o que esse jovem sonha, o que ele quer realizar no próximo ano, né? Então, das experiências que esse jovem pensa em viver no próximo ano, e principalmente quando a gente compara com o total da população, a gente tem aqui que comprar o primeiro automóvel faz parte da lista número 1 dos desejos. Então, para esse jovem, e aí quando ele compara, né, quando a gente compara com o total da população e com esse jovem de 18 a 25, comprar o carro é o primeiro lugar. E em segundo, comprar uma casa e apartamento. Mas aí a gente vê que esse comprar casa e apartamento, ele é mais difícil de ser atingido, então nem todo mundo que tem um interesse consegue. Começar uma faculdade, universidade, viajar ao exterior pela primeira vez, trocar de trabalho. Então, você vê o jovem, gente, que está, sei lá, quanto tempo já está no emprego, pouquíssimo tempo já quer trocar de trabalho. Então, essa mudança de trabalho é algo bem também forte para esse jovem. Começar o primeiro trabalho, terminar o ensino médio. Tem até os jovens aqui que querem casar, né? Então, são características muito importantes, para esse jovem aqui. Agora, tem uma frase do Clay Shirky, tem uma frase do Clay Shirky, é a frase que eu escolhi, né, para terminar essa apresentação, que diz que a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. E é exatamente isso que a gente tem visto com esse jovem, né? Esse jovem mais atuante, esse jovem mais conectado, esse jovem valorizando as suas próprias experiências, a interatividade, o relacionamento 360, seja com as pessoas, com as marcas, com o mundo, com o seu trabalho. Ele tem toda uma visão muito mais holística e das experiências que ele quer ter e até dos objetivos que ele quer atingir, do que isso acontece, do que ele tinha há alguns anos. Então, isso é muito forte. Então, independente da ferramenta que esse jovem está usando, seja ela Facebook, seja a ferramenta de internet, seja as ferramentas comportamentais, o que vai ajudar mesmo esse jovem a sair de um estágio e chegar no outro são as atitudes que ele vai ter ao longo dessa trajetória e principalmente as escolhas que ele vai fazer. Porque ser jovem, acima de tudo, é ter a oportunidade de fazer escolhas e isso nem sempre está relacionado com a idade. Muito obrigada pela participação de vocês. Aproveitem o evento, aproveitem o Rio e até o próximo UPix, né? Agora eu não sei quem vai falar, gente. Alô, peraí, Ju, a gente não pode fazer pergunta? Claro! Então fica aqui, quem tem pergunta, né? Então temos uma pergunta aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Fala nome, hobby, idade. Eu sou o Rafael, eu sou sócio do Science Blogs Brasil. E eu queria fazer uma pergunta, Ju. Vocês mostraram aí uma comparação do jovem com o total contemporâneo a ele. Tem alguma comparação do jovem de agora com o jovem de outro, 10 anos atrás, 15 anos atrás, alguma coisa assim? Isso não é uma característica do jovem ou do jovem de hoje? A minha pergunta é essa. Olha, isso eu não tenho aqui nesse estudo específico, né? Até porque é isso, eu tinha pouco tempo, até explanar. Esse tema é muito interessante, mas eu já fiz alguns estudos para comparar esses dois jovens, né? Do que era o jovem de 10 anos,
atrás e o que é o jovem hoje. E certamente a conectividade tornou esse jovem muito mais ativo e proativo até. Então, aqueles conflitos que o jovem de 10 anos atrás tinham, eles são muito parecidos com o que o jovem de hoje tem, só que hoje isso é amplificado porque ele se multiplica mais, ele se conecta mais. Então, a questão da internet é algo que a gente vê que fez esse shift de comportamento muito mais acentuado do que isso aconteceria há alguns anos, quando eu, por exemplo, era jovem. Ou quando... Então, aqui a gente comparou com o total da população mesmo, mas a gente já tem alguns outros estudos onde a gente consegue ver essa diferença e o shift está principalmente no digital, assim, no quão digital esse jovem é e no que o digital proporciona para esse jovem. Mais alguma pergunta, gente? Tem por aí? Sim? Seu nome e a sua pergunta. Eu sou Nicole, eu sou repórter do Peer Break Brasil. E a minha pergunta é, se você pudesse resumir isso tudo aí, tem como resumir em uma frase, um parágrafo, alguma coisa assim? Quem é o jovem? Se você tivesse que falar rapidinho, quem é o jovem de hoje em dia? Nossa. Dá? Não, acho que dá. Estou tentando condensar aqui no meu HD uma frase que fique interessante o suficiente, né? Eu diria interessado, assim, se eu tivesse que, ao invés de resumir uma frase, resumir uma palavra, eu diria interessado. Porque a partir do que interessa para ele, e aí eu não tô julgando o interesse, né? Eu não tô fazendo um julgamento de valor. Mas independente do interesse que esse jovem tem, ele vai buscar isso. Então, assim, se o interesse é um trabalho que seja criativo e inovador, ele vai buscar esse trabalho criativo e inovador. Se o interesse é subir na carreira, ele vai buscar o que ele precisa para subir na carreira. Se o interesse é ele ter qualidade de vida, de alguma forma ele vai buscar isso. Então, esse interesse por se realizar é algo que a gente percebe nesse jovem, algo muito importante. E principalmente porque como ele tem muitos espelhos a seguir e ele se firma muito no relacionamento de grupo, esses interesses também eles vão se moldando à medida que esse grupo vai também evoluindo, enfim. Então, eu diria interessado, assim, é uma palavra que me veio muito forte. Mais uma pergunta, o moço aqui está chamando alguém? Quer pergunta? Aqui? Deixa eu pegar uma. Seu nome e sua pergunta, então. Oi, eu sou Renata Sofia e você falou que o jovem ele procura o equilíbrio e nesse procurar equilíbrio ele procura um emprego que seja interessante e criativo. Mas ao longo da pesquisa você falou que alguns comportamentos iam mudando ao longo da idade porque o jovem ia caindo na real. Eu queria saber se esse procurar o equilíbrio, misturando o pessoal com o profissional bacana, também vai mudando ao longo da idade. Olha, nesse estudo específico, a gente tirou uma fotografia do que está acontecendo hoje, né? A gente não fez um estudo para entender essa linha do tempo. Mas das coisas que a gente já tem analisado e dos comportamentos que a gente já tem visto, essa questão do equilíbrio, ela sempre vai ser importante. Ainda que ele não esteja atingindo isso nesse momento, é algo almejado. Muito mais do que era na geração dos baby boomers, por exemplo. Baby boomer, qualidade de vida, era uma coisa meio intangível. Você está aqui para cumprir seu dever, entendeu? Não tem que aproveitar a vida. Quando você compara essa frase, por exemplo, é mais importante cumprir meu dever do que aproveitar a vida, para os baby boomers, ela é muito forte. Já para os jovens, não tanto. Ela vai diminuindo também conforme diminui a idade. Então, o que a gente observa é que essa busca por equilíbrio ela vai ser constante. E aí, a gente vai ver como é que vão ser essas mães jovens trabalhando no mercado de trabalho. Eu acho que elas vão trazer outros atributos para o mercado de trabalho, outro tipo de significado também. Então, só que essas mudanças, elas demoram para acontecer, porque é isso, né? Você começa a sementinha lá, até isso se tornar realidade, se passaram 2 gerações. Mas a gente vê que essa busca por equilíbrio é algo que independente do momento, ela vai acompanhar esse jovem, mesmo quando ele não consegue atingir isso. Mais alguma pergunta, gente? Tem aqui? Lá.
Boa tarde, parabéns pela palestra. Meu nome é Valmor Freitas, sou jornalista, uma empresa de comunicação. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, a partir desses dados é fundamental fazer qualquer tipo de evento, tem que ter a pesquisa, porque a gente percebe que muitos eventos que não tomam cuidado de saber o que o jovem quer acabam não dando certo. E a segunda é, esse trabalho todo, já com o retrato do jovem, o jovem pode influenciar a família a mudar um pouco o comportamento a partir desse retrato? Sim, sobre a sua segunda pergunta, tem um dado muito interessante que mostra que hoje, em grande parte dos lares, os filhos já têm uma escolaridade bem mais alta do que os próprios chefes de família e os pais. A gente tinha feito um estudo sobre conectividade, onde a gente detectou que, por exemplo, a adesão de acesso de internet nesse domicílio, de comprar uma internet nesse domicílio, era muito maior em domicílios, e aí domicílios que ganham a mesma coisa, tá? Vamos pensar em domicílios que ganham 10 salários mínimos ou 5 salários mínimos. Independente disso, o que fazia o domicílio acessar a internet ou não era a escolaridade. Então, essa questão de ser mais escolarizado é algo que vai mudando as características comportamentais da família de uma maneira geral. E à medida que os filhos se tornam mais escolarizados que os próprios pais, esse domicílio vai passar por transformações. Então, os filhos é como se eles provocassem essa mudança e essa onda para fazer esse shift também no comportamento desse domicílio. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é que, assim, independente do target em que você tem qualquer ação, é muito interessante você analisar essas informações desse target. Agora, o jovem ele é muito exigente, né? Isso a gente percebe, ele é muito informado, interessado, foi a palavra que eu falei. Então, como ele tem muitos interesses e como ele sabe o que quer, quanto mais antenado, quanto mais afinado e dialogado ou dialogando você estiver com esse jovem, mais fácil vai ser interagir com ele, porque é isso, como ele tem excesso de informação e já tem muita gente que interessa, ou já tem os principais contatos que interessam à sua volta, para ele abrir a porta, para dialogar com alguma marca, tem que fazer sentido. Senão, ele também fica como está e ele já tem ali os 300 amigos para administrar, ele não quer mais um, principalmente se esse amigo não agregar valor, né? Então, quanto mais informação se tiver sobre esse jovem, mais fácil é participar desse diálogo e ter essa porta aberta para interagir com ele. Juliana, antes da próxima pergunta daqui da plateia, a gente tem uma interação do pessoal que está assistindo pelo streaming, tá? Uma pergunta lá do chat. O Eloy Lacerda pergunta: o jovem tende a procurar mais meios de trabalhar na internet atualmente? Você acha que, né? Olha, o que mostra esse estudo? Eu não tenho esse dado, né? Não é um dado que a gente perguntou em que setor você prefere trabalhar. Mas a gente sabe que a internet e essas empresas de tecnologia estão muito no aspiracional desse jovem. Até porque quando ele fala em buscar uma empresa criativa e inovadora, e aí você vê o Google oferecendo a sala do bate-papo, a sala dos puffs coloridos de descompressão, né? Oferecendo um refeitório cheio de comida à vontade, oferecendo possibilidades de crescimento e de participar de modelos de negócio e de mudanças estruturais na empresa. Essa empresa passa a casar com o aspiracional do jovem. Então, essas empresas de tecnologia, por terem no seu DNA a inovação como core do negócio, acabam fazendo parte também do aspiracional dos jovens. Então, eu não diria nem que é trabalhar na internet, mas eu diria que é trabalhar nessa empresa que é uma empresa mais inovadora, que é uma empresa que, de alguma forma, corresponde a essas necessidades que o jovem gostaria de atender. Mais uma pergunta ali? Poxa, tá animado aqui, hein? Que bom. Meu nome é Douglas. A minha pergunta é a seguinte, é até um pouco duvidosa, na verdade, estava elaborando ela aqui para não ser tão expansivo, mas enfim. Vocês conseguiram ou pensaram nisso em algum momento? Consegue imaginar a validade? Eu imagino que essas pesquisas antigamente elas demoravam muito tempo para acontecer e elas eram utilizadas durante muito tempo também. Então, com muita frequência, a gente via que os dados já não tinham mais validade. Eles realmente não representavam, de fato, o objetivo dessa pesquisa. Hoje em dia, elas aparecem a cada
semestre tem uma pesquisa nova realizada por um instituto ou por alguma empresa, enfim, encomendado por alguma fonte diferente. Vocês pensaram nisso? Como foi essa avaliação de vocês? Como foi o preparatório dessa pesquisa? E como vocês pretendem atualizar esses dados também daqui para frente? Então, eu acho que tem algumas questões aí, né, levantadas por você, bastante interessante por sinal. A primeira delas, eu acho que hoje em dia, com o advento da internet, a popularização da internet, as metodologias, elas estão mais acessíveis. Então, qualquer um vai lá e faz uma pesquisa com 15 amigos e fala que agora desvendou a alma do jovem brasileiro. No caso do IBOP, desse estudo especificamente, é um instituto que tem 70 anos, então a gente tem toda uma acuracidade metodológica para representar este jovem. Então, em relação a comparar um estudo com essa profundidade com outros enquetes que você faz, eu acho que cada um tem o seu valor, mas um estudo desse, ele representa a população. Uma enquete representa seu grupo de amigos. Num segundo ponto, quanto à validade dessas informações, você está certo em dizer que esses dados, né, as pessoas estão em constante evolução, qual que é o prazo de validade disso, mas tem dois traços aí também que vale a pena comentar. Um deles é assim, no que diz respeito a consumo, isso realmente de um mês para dali 6 meses pode mudar, porque é isso, tem gente que não era digital, agora tem gente que não tinha smartphone, agora tem. Agora, o comportamento, ele demora mais para as pessoas mudarem e adotarem novos comportamentos. Então, primeiro vem o consumo, que é isso que a gente tem que monitorar regularmente. Por isso que esse estudo, por exemplo, especificamente, a gente faz a cada 6 meses. Então, a gente tem a cada 6 meses e eu vou dizer que não tem mudanças muito bruscas de uma onda para outra. São pesquisas que você monitora e acompanha e aí, depois de um certo tempo, você já, com base nessas informações de cada 6 meses, você tem aí o traço e as nuances e diferenças comportamentais. Porque é sempre isso, né? Primeiro você precisa adotar essa mudança e esse consumo para depois isso refletir no seu comportamento. Primeiro você ganha na loteria e fica super rico, para depois você começar a agir como rico. E é a mesma coisa com pesquisa. Então, você tem que passar por essa evolução. No caso desse estudo, é uma parceria que a gente tem com o UPix. A gente agora vai começar a pensar em novos formatos de estudo para os próximos anos, né? Mas a gente já tinha feito esse estudo em São Paulo, a gente atualizou agora para o evento do Rio, se tiver outro dali 6 meses, a gente atualiza de novo. Então, a gente tem sempre que se manter atualizado, mas essa informação a gente tem e acompanha de maneira regular mesmo, por ter o porte e a estrutura que o IBOP Media oferece. Mais alguma pergunta, gente? Alguém? Vou fazer uma pergunta, então. Juliana, qual que você acha que é a principal tendência para o futuro, apontada nesse retrato, que vocês já se debruçaram bastante sobre ele, né? Nossa, deixa eu consultar minha bola de cristal aqui. Nossa, a principal tendência para o futuro, eu acho assim, ó. A primeira tendência é que é um caminho sem volta. Então, a gente não volta mais para aquele estágio que a gente estava de 3, 4 anos atrás. Então, eu acho que essa é uma primeira informação que é importante, né? Então, é daqui para muito mais conexão. Então, o que a gente vê é que as pessoas vão estar mais conectadas mesmo, até porque a própria infraestrutura do país vai permitir isso, a gente quer que permita, né? É importante que as pessoas tenham a condição de acessar a internet, porque hoje em dia a gente vê aí a infraestrutura bastante instável ainda. A mobilidade econômica vai ajudar as pessoas a terem esses itens de tecnologia, né? A terem o smartphone, a terem computador, a trocarem até do seu desktop para um notebook e assim por diante, comprarem tablets. Então, isso também vai fazer essa mudança. E à medida que as pessoas adotem esses aparatos tecnológicos e todo esse acesso, aí você vai passando por transformações consequentes desse primeiro passo, que são pessoas mais conectadas, os movimentos acontecendo, as pessoas cada vez mais colaborativo, né? A gente vai ver nesse processo de colaboração entre as pessoas também muito forte como tendência para os próximos períodos. Então, assim, eu acho que os próximos períodos é uma consolidação do que a gente viu até agora. E essa consolidação no sentido de amplificar ainda mais as mensagens e ampliar ainda mais o escopo de alcance para o que hoje está ainda bastante concentrado em uma única esfera social, por exemplo. Tá
Ok, então. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas à palestra da Juliana, muito esclarecedora, né?